Fala galera, Rafael Sturte aqui na área. Hoje eu vim aqui nesse vídeo aqui para ensinar vocês a como preparar a sua Fiber Reed, sua palheta aí, certo? Como preparar ela, como lixar ela, como deixar ela mais macia, próprio para o seu uso aí, tá? E também como deixar ela mais branda, né? Para que ela possa durar muito mais tempo e entregar para vocês aí muito mais resultados, né? A palheta, essa palhetinha aqui, ó, se saber regular ela de forma adequada, é uma palheta que dura muito, tá? Ela aguenta realmente um período de vida muito grande, né? A minha primeira Fiber Reed comigo, muita gente duvida, mas durou comigo 8 anos, tá? Durou bastante, tá? 8 anos. Minha segunda palheta Fiber Reed durou comigo 5 anos e eu já tô com uma indo para 3 anos. Essa daqui é minha segunda palheta, fazia 5 anos aí, então dá para ver que ela já tá soltando pedaço, já não tá, né? Tá na hora de trocar, né? Eu já tenho outra na case, mas eu vou usar ela, tá? Como cobaia aí para ensinar vocês a preparar a Fiber Reed de forma correta. E também vou utilizar aí uma palheta de cana de bambuzinho, tá? Que é uma palheta de barítono. Escolhi ela porque ela é grande, então eu vou desenhar aqui para vocês verem as regiões que vocês precisam lixar aqui. Então eu vou desenhar nessa, mas vocês vão praticar nessa, certo? Importante eu ressaltar que eu não sou dono da verdade e também não sou dono das técnicas supremas. Então, o que eu vou ensinar nesse vídeo funciona para mim, já funciona para uma galera também. Acredito que eu estou trazendo um conteúdo para somar para vocês, para quem quer usar a Fiber Reed, quem quer aumentar a durabilidade delas, tá? Então é uma técnica que comigo funciona muito bem. Pode ser que outras pessoas podem ter outras técnicas que também funcionam, podem ter outros procedimentos que possam ser talvez mais viáveis para você que está me assistindo, tá? Então o que eu vou ensinar aqui é o que funciona realmente comigo, tá? E que pode também funcionar com vocês, basta testar, certo? Bom, para iniciar, primeiramente, vocês têm que aprender quando vocês forem comprar a Fiber Reed, aprendam a comprar ela a numeração correta que você utiliza. Eu vejo muita gente comprando Fiber Reed e se frustrando, falando que ela é muito leve, muito mole para soprar e tal. Mas aí quando eu vou ver a densidade que essa pessoa comprou, ela comprou inferior à que ela está usando. Aí é lógico, a palheta vai ser mole, não tem o que fazer, tá? Então, o que eu recomendo, tá? Estudem as tabelas da Fiber Reed, procurem as tabelas, tem na internet disponível, tem no site do fabricante, tá? Se vocês entrarem lá, vai mostrar. Se você usa uma palheta 2,5, eu recomendo você comprar a Medium, né? Que é uma palheta já 3, um pouco mais branda. Por quê? Porque a gente vai raspar, então a gente vai diminuir ela conforme vai passando a lixa. E aí é muito mais fácil eu ter uma palheta 3 que diminui para 2,5 do que eu ter uma palheta 2,5 que eu vou engrossar para 3. Entendeu? Então é mais ou menos esse conceito. Algumas palhetas, que nem a Legere, né? Ela já tem um conceito diferente. Por exemplo, você acha a Legere 2,75. Entendeu? Que seria essa meio termo entre a palheta 3 e a 2,5. Tá? Então a intenção é você sempre comprar um número maior. Toda vez que você for comprar Fiber Reed, um número maior, certo? Em comparação, só para ficar claro, quem usa palheta até número 2 teria que estar comprando a Medium Soft, tá? Quem usa palhetas 2,5, 3 seria a Medium. Quem usa palheta 3,5 a 4 seria a Medium Hard, tá? E quem usa acima de 4 é Hard, certo? Então tá aí, primeiro passo. Se você usa a palheta 2,5, número 2, recomendo Medium, tá bom? Compra Medium que vocês não vão se frustrar, tá? Aí vamos lá. Que eu vou usar para lixar essa palheta? Primeiro eu vou usar lixas, tá? Lixas d'água, eu cortei 2 tiras aqui, ó. Eu estou usando uma lixa 400, tá? E uma lixa 2000, tá? As 2 lixas, eu cortei 2 tiras aqui, eu já vou ensinar a usar. Outra coisa que eu uso para preparar a palheta, um acrílico, certo? Ou um pedaço de vidro,
tá? É legal isso aqui, se tiver de repente uma mesa de vidro, fazer em cima da mesa de vidro é bacana. Eu uso um acrílico, né? Então vocês podem ver que ela tá bem machucadinha aí, ó, né? Mas eu uso ele não tem imperfeições, tá? Eu uso idealmente para preparar as paletas. E então vamos lá. Eu vou posicionar a câmera aqui de uma forma que fica mais clara aqui, né? Então vamos lá. Primeiro eu vou desenhar nessa daqui, explicando como faz, e depois eu vou fazer nessa daqui, certo? Então vamos lá. Primeiro passo que eu preciso saber, eu preciso conhecer a palheta, tá? Eu preciso conhecer ela, as regiões dela que eu vou estar aplicando a técnica de raspagem, né? A técnica de lixagem. Então é o seguinte, ó. A paleta tá dura, tá pesada. Eu preciso amaciar ela, deixar ela um pouco mais mole para mim soprar. Onde que eu vou lixar? Eu sempre vou lixar nessa região aqui, ó. Ó. Certo? Nessas duas regiões aqui laterais. Sempre. Se a paleta tá pesada, eu quero deixar ela mais leve, eu vou lixar nessa região aqui. Tá? E como que eu faço? Geralmente eu pego a lixa, eu corto em quadradinhos assim, ó, pequenininhos. Eu venho, tá? Umedeço a paleta, porque essas lixas são à base de água, então eu uso água. E eu venho lixando em movimentos circulares aqui, certo? Então vamos lá, vamos fazer aqui só para mostrar. Vou pegar aqui, eu vou apoiar no acrílico e vou lixar essa parte aqui, que eu pintei aqui de preto, né, com a caneta. Vou passar em movimentos circulares, sempre em movimentos circulares, dos dois lados, certo? Passei, põe no sax e testa. Então sempre quando eu vou fazer essa preparação, sempre lixou um pouquinho, já põe no sax. Lixa mais um pouquinho, põe no sax. E vai fazendo o teste, certo? Então a primeira parte da paleta que vocês vão lixar vai ser essas duas áreas aqui, certo? Em movimentos circulares. Para quê? Para deixar a paleta mais flexível, ou seja, mais macia para soprar. Se lixar demais, consequentemente a paleta vai ficar muito leve, vocês já não vão ter a mesma textura que vocês buscam, certo? Legal, consegui lixar e chegar num patamar que eu busco na paleta. Agora é o seguinte, eu vou começar a configurar o som da paleta. Até agora foi a flexibilidade da paleta. O som dela é o seguinte, primeira coisa a avaliar é o grave. Como que tá esse grave? Tá difícil de tocar? Tá fácil demais? Como que tá? Geralmente, se ele tiver difícil de tocar, qual que é a região da paleta que a gente vai usar para o grave? É essa região aqui, ó. Certo? É essa região aqui, ó. Tá? Essa região aqui, então, eu vou estar utilizando ela para o grave. Então eu lixo aqui essa região da mesma forma, coloco no acrílico, pego a lixinha, venho e movimentos circulares e eu venho aqui. Com a água, eu umedeço o dedo na água, venho, umedeço a palheta e lixo aqui e preparo aqui, certo? Cada lixadinha que você der, põe no sax e testa. Geralmente essa região da palheta aqui, ela vai dar mais grave no som, tá? Quanto mais lixado tiver aqui, mais grave vai ter. Quanto mais grave tiver, vai ficar mais escuro o som, tá? Então, aqui é um jeito de você controlar também essa parte do som escuro, tá? Se lixar, deixar, tá um grave legal, então para de lixar. Não, tá um grave mais ou menos, ó, tá muito esfumaçado, entendeu? Como que eu faço para deixar brilhante agora, né? E valorizar os agudos. Essa é a próxima parte, que aí é essa região aqui, ó. Vou desenhar aqui. Olha lá, na ponta da palheta, essa região, ó. Então, o que eu faço quando eu lixo aqui essa região aqui, ó? Eu dou mais agudos para a palheta e eu dou brilho, tá? Então, se eu lixar demais, que ficou muito esfumaçado, grave, se eu lixar um pouquinho aqui, eu recupero o brilho da palheta, tá bom? Então, é isso aí, ó. Sacou? Lembrando, ó, tá vendo que tem uma distância do círculo que eu fiz para a ponta? Eu nunca vou lixar a ponta, galera. Nunca vou lixar a ponta
dessa maneira. Eu vou sempre lixar para baixo dela. Lembrando que eu estou fazendo a regulagem, não estou fazendo reparo ainda. Ó, vou colocar ela aqui no acrílico. Vou pegar lá, ó, na região aqui, ó, onde eu coloquei, vou lixando ela de uma maneira que eu vou consumir nessa parte onde eu desenhei, certo? Então eu vou lá e vou lixando aqui até chegar num patamar de som que eu vou coisando. Então, lixa um pouquinho, testa, lixa um pouquinho, testa, lixa um pouquinho, testa. Quanto menor, menos lixa, menos vezes que você lixar, mais fácil você vai regulando. Aqui no caso, para lixar, eu uso a lixa 2000. Ela consome muito pouquinho, tá? Então fica tipo uma micro regulagem, né? Dá para chegar num ajuste muito fino da palheta lá. Importantíssimo, galera, não pode lixar o meio da palheta aqui, ó. Esse meio da palheta não se pode lixar, tá? Porque aqui é o coração da palheta. Se você lixar isso aqui, a palheta vai acabar muito mais rápido, vai degrenir muito mais rápido. Ela vai começar a falhar, travar, apitar. Não é legal. Então essa parte do meio você não lixa, tá? Se de repente ficou alguma farpa, alguma coisinha, se você quiser pegar a lixa, passar assim por cima de tudo para tentar tirar um pouquinho da farpa, até pode, mas não pode concentrar o lixamento aqui nessa região aqui. Entendeu? Então, vamos lá de novo. Primeiro, flexibilidade, você vai lixar as laterais. Grave, lixar a base da palheta. Agudo, aqui, certo? Ah, eu quero mais grave, deixar a palheta mais com som mais escuro, lixa mais a base grave. Ah, eu quero deixar o som mais brilhante, lixa mais a parte aguda aqui, certo? Nunca lixar a ponta dessa forma e nem as lateral, não, nada assim, certo? Até aí tudo bem, né? Qualquer dúvida vocês podem colocar no comentário aí. Agora é o seguinte, ó, eu vou ensinar a reparar, tá? Que são duas coisas que a galera não entende e que é o que vai fazer a regulagem da sua palheta após um período de uso, que é o que vai prolongar a vida dela, tá? Essa parte de lixar é para preparar para você, quando você compra ela nova e vai regular ela para você, entendeu? Regulou ela tá legal para você, agora como que eu faço para manter essa palheta nesse nível que eu comprei ela agora? Aí é que tá, toda a palheta depois de um tempo de utilização, ela vai começar a ficar mais flexível, ela vai perder densidade, né? O material vai degrenir com o tempo. Então como que eu faço para sempre manter ela nessa configuração aqui, ó, tá? Que é o que eu vou ensinar agora a vocês, ó. Então, primeiro, eu avalio as laterais da palheta. Tá vendo que aqui já perdeu um pedaço aqui, né? Eu vou colocar mais aqui, ó. Vou pegar um ferrinho aqui, quer ver? Olha só, essa lateral aqui, ó, já não tá 100%, tá vendo? Já perdeu um pedacinho ali, né? E eu tenho uma lasca aqui, ó, certo? Então, vamos lá. Como que eu faço para corrigir essa deformação? Eu vou pegar o acrílico, vou colocar a palheta, a lixa sobre o acrílico, vou pegar a palheta, ó, o lado que está torto, certo? Esse lado mais torto aqui, né? Como que eu vou fazer? Eu vou colocar a palheta assim, ó, em pé, e vou puxar ela para trás, ó, certo? A fim de corrigir, olha lá, a fim de corrigir esse corte aqui, ó. Vou fazer isso dos dois lados, né? O lado que mais estiver ruim, eu venho e eu corrijo assim. E eu vou indo corrigindo até corrigir a palheta inteira. É lógico que essa palheta aqui já foi, né? Não dá mais para corrigir ela, mas até que você consiga manter mais ou menos a largura dela, o parâmetro para usar no sax tenor, no sax alto ou no soprano, dá para lixar dessa forma. Então, coloca lá o acrílico, certo? Coloca a lixinha, certo? E vai lixar dessa maneira, ó. Levanta, põe e lixa dessa maneira. Tá vendo, ó? Então ele vai lixar e vai começar a endireitar essa lateral. Vou fazer na de madeira, porque essa técnica também funciona com as palhetas de madeira. Vamos supor que eu tenho uma palheta que está lascada aqui lateral, ou soltou uma farpa. Eu coloco ela aqui, ó,
no acrílico e puxo para trás. Olha lá, fez um risco. Tá vendo? Então ela vai corrigindo essa lateral da paleta. Pode fazer do outro lado, mesma coisa. Certo? Olha lá. Aí ele vai corrigir as laterais da paleta sem deixar os machucados aí. Certo? Então é possível você corrigir dessa maneira aqui. Entendeu? Vamos lá. Agora, última questão, a ponta da paleta, né? Quando acontece esses dentinhos aqui, às vezes dá uma lascadinha e tal. Como que eu faço? Tá? Eu vou pegar a tira da lixa, certo? Vou segurar ela dessa maneira aqui, ó. E eu vou segurar a paleta e eu vou fazer o quê? Eu vou passar aqui, ó, sobre a paleta assim, ó, contornando essa ponta dela. Dessa maneira assim, ó. Sempre em movimentos devagarzinho, tudo certinho. De repente, vira a paleta, faça a mesma coisa do outro lado. Tá vendo, ó? Sempre a fim de corrigir essas deformações que tem em cima da paleta. Certo? E assim você vai esculpindo essa curvatura dela, vai tirando os cantinhos que está quebrado, até ela ficar 100% sem nenhum problema aparente, né? Por exemplo, essa paleta aqui ela não tem nenhum defeitinho, mas se ela tivesse um cantinho quebrado ou uma deformidade, né? Ó, ela até tem uma pequena fissurinha aqui no meio. Então eu vou pegar ali a lixinha, ó, e eu venho, ó, passando sempre devagarzinho, movimentos assim, ó. Parece que não gasta, galera, mas ó, se vocês olharem a lixa, ó, ela vai riscando, tá vendo? Ó? Então ele come sim, tá? A lixa acaba comendo assim, ó, comendo bem a ponta da paleta, ó, certo? Se vocês olharem, eu vou colocar bem de perto, vocês vão ver que tem duas pontas aí, ó. Eu vou tirar um pouco da ponta, ó, vou lixar um pouco mais a ponta, ó. Vou deixar mais arredondado, ó. Essa aqui é uma paleta cobaia, então não tem problema eu fazer isso aqui porque eu não uso ela. Olha lá, ó. Não sei se vocês vão conseguir ver a diferença, mas ficou mais arredondado, ó. Né? Deixa eu pôr o dedo aqui atrás. Olha lá. Tá vendo? Então é possível corrigir problemas aí com a ponta da paleta, tá? Galera, é o seguinte. Fabricante da Fiber Ridge. Ele diz que a gente pode chegar a lixar a ponta da paleta com essa técnica, né? Com a lixa fazendo o corte, até 1 milímetro de diferença. Ou seja, a paleta aceita regulagens até 1 milímetro de diferença da ponta, tá? 1 milímetro, tá? Querendo ou não, é bastante para a paleta, tá? E pode recuar até 1 milímetro das laterais, sendo 0,5 de um lado e 0,5 do outro, certo? Então, a grosso modo falando, comprei minha Fiber Ridge, vou regular ela, preparo ela conforme eu gosto de usar, tal, deixo ela legal e bacana. Uso ela durante 2 meses. Pô, a paleta ficou leve. O que eu preciso fazer? Eu preciso engrossar ela um pouquinho, né? Preciso pôr mais densidade. Então eu pego a lixa e eu venho tirando da ponta para deixar ela mais branda, certo? Diminuindo o nível aqui. Com isso a paleta vai ficar mais pesada, você vai poder usar por mais tempo e assim por diante, tá? No meu uso, minhas paletas eu regulo 2 vezes no ano, ou seja, eu faço esse procedimento de lixar ponta 2 vezes por ano. E comigo tem aumentado a vida útil dela aí para essa categoria de 3 a 5 anos, tá? Então a mágica está aqui na regulagem, certo? Que aí ajuda a manter a paleta por mais tempo. Quebrei a ponta da paleta, lasquei. Cara, aí são acidentes que acontecem que aí não tem jeito, né? Que nem essa paleta mesmo, não tá dando para tocar nela, tá pitando, já tá bem ruim, né? Eu tô usando aqui como exemplo, mas é uma paleta que eu usei durante 5 anos, cara. Tá? Então, né? Já deu a vida útil, já tá na hora de trocar, né? Ela, inclusive tem uma lasquinha aqui e outra, então
formas de prolongar a vida útil da Fiberreed é assim, preparando aqui, dá uma lixadinha ali e tal. E as regiões que se deve lixar, né, eu fiz aqui na paleta aqui, que dá para vocês visualizarem aí certinho. Espero ter sanado dúvidas aí de cada um. E qualquer dúvida, galera, pergunta aí no chat aí que eu vou responder aí nos comentários abaixo aí, né? Vou respondendo conforme o possível aí para vocês, tá? Última coisa que eu gostaria de estar falando sobre como dica para vocês regularem a Fiberreed de vocês, compre uma paleta de cana nova e uma Fiberreed. Aí você começa usando a paleta de cana. A hora que essa paleta de cana estiver no auge dela, ou seja, ela estiver ali no ponto que você consegue tirar o grave, médio, agudo, no timbre que você gosta, ela estiver realmente 100% para sua embocadura, pega ela e usa como base de referência para você regular a Fiberreed, certo? Ou seja, quando você for preparar sua Fiberreed, sopra na de madeira, põe a Fiberreed e faz a comparação. Vê sobre a flexibilidade, vê sobre o timbre do grave, o timbre do agudo e do brilho. Ficou legal, bacana? Pô, é aí que tá. Você tá usando uma paleta que tá legal para configurar uma outra paleta para que ela se assemelhe à outra que tá legal. E aí vocês vão conseguir utilizar aí durante mais e mais tempo com a configuração que vocês gostam, certo? Então fica essa dica, tá? Deixa eu voltar aqui. Então a dica é exatamente essa, né? Vocês podem estar fazendo esse mesmo processo nas paletas de cana, nas paletas sintéticas, em todas elas dá certo essa técnica que eu utilizo aqui, tá? Em especial, eu venho usado essa técnica com as Fiberreeds e tem me resolvido bastante problema, tá? Tem me ajudado bastante a prolongar a vida útil dessas paletas, certo? Então, fica aí a minha dica, tá? Talvez esse vídeo vai servir para alguns, para outros nem tanto. Vai depender muito do nível técnico também de cada um, né? De entender o que cada equipamento tem para oferecer. E a intenção é ajudar aí a galera que está comprando Fiberreed e está se frustrando, tá? Compre um número maior e aprenda a regular sua Fiberreed, certo? Existem outras ferramentas também, né? Eu vejo a galera usando o RedGit, né? Que é aquele bastãozinho de metal que tem uma lâmina. Eu uso também um formãozinho que eu fiz aqui, ó, uma lâmina. Também tem uma barrinha ali quadrada ali com 90 graus ali de aço inox que também serve para raspar, tá? Mas a técnica que tem sido muito boa para mim utilizar com as Fiberreeds é essa técnica da lixa mesmo, tá? Sempre à base de água, coloca lá, usa uma paleta de cana como referência, regula, deixa igual e depois é só manter a paleta, né? Tomar cuidado para não bater a ponta, tomar cuidado para não lascar. E aí você vai utilizando, ficou leve, faz a regulagem, né? Pega lá, faz a regulagem da ponta. Lembrando que o próprio fabricante, tá? Ele avisa que você pode tirar até 1 milímetro da ponta, que a paleta vai funcionar integramente, tá? Então, ela vai ser uma paleta íntegra até 1 milímetro. Depois de 1 milímetro, eu nunca cheguei a tanto. Mas após 1 milímetro, eu já acho que a paleta começa a perder propriedade na vibração ali, talvez o timbre não fique legal. Entendeu? Talvez até a afinação pode atrapalhar um pouco. Mas fica aí a dica, tá? Fiberreed dá para tirar até 1 milímetro da ponta na regulagem aí. E galera, segue aí, comenta aí embaixo aí, você lixa, a pergunta do canal, né? Você lixa suas paletas, você prepara elas, ou você só tira ela da embalagem e já sai tocando? Comenta aí embaixo aí, vamos trocar informações e ideias aí, tá bom? Valeu, galera, um abraço especial para vocês aí, em breve eu trago mais dicas aí conforme os vídeos forem rolando. Valeu!